Olá, vou dar início à aula de revisão do curso de Física Ondulatória. Esse curso é uma disciplina da licenciatura em Física do Cefet-RJ, campus Nova Friburgo. Essa aula está sendo oferecida no formato remoto devido à pandemia de 2020. Bom, vamos começar aqui então a nossa discussão usando essa imagem que eu produzi através das notas de aula que eu uso para dar esse curso e também usando a figura aqui de alguma personalidade científica, né? Alguém da área da física que, que eu usei para construir esse contorno e essa figura. Eu vou deixar aqui em mistério até o final da nossa aula e no finalzinho eu mostro qual foi essa figura que eu usei. O tamanho das letras aqui nessa figura é proporcional ao número de vezes que essa palavra apareceu no meu texto. Tá? Então, depois que vocês derem uma revisada na matéria e tudo mais, voltem aqui essa figura e vejam se ela corresponde. Aí também se vocês consideram que essas são as palavras mais importantes, né, desse contexto. A solução, equação, caso, oscilador harmônico, ok? Vamos continuar aqui então. Eu vou começar com uma revisão da nossa discussão sobre o massa-mola, ok? E eu escolhi, começo por esse sistema, porque ele fornece direto a equação do movimento harmônico simples que nós queremos estudar e de uma forma exata, né, sem nenhuma aproximação. Nós vamos ver também o caso do pêndulo. Talvez alguns considerem o pêndulo, né, um sistema ainda mais simples, mas, no entanto, a solução dele é aproximada, como nós vamos ver. Então, vou destacar aqui para vocês que nós vamos iniciar o nosso estudo utilizando um sistema massa-mola. Vou colocar aqui alguns destaques para vocês. E esse sistema é caracterizado, como o próprio nome sugere, por ter uma massa presa a uma mola, né? A massa é caracterizada por uma massa m, né? Essa é a massa desse corpo, essa massa m, e a constante elástica da mola, nesse caso, é representada pela letra K. Aqui eu ilustrei a situação da mola em repouso, tendo o comprimento L0. Em algum instante, essa mola é esticada de uma certa quantidade X, e como ela está esticada, ela vai querer se encolher, e nesse caso em particular, teria uma força na direção, no sentido menos X, né? Na direção, na horizontal, no sentido menos X. Partindo aqui para encontrar a força resultante sobre esse bloco, nesse caso, seria muito simples, né? Porque tem a força da mola atuando, outras forças que estariam atuando seriam o peso e a normal, mas essas, nesse caso, iriam se anular. Nós estamos considerando um problema sem atrito. Então, é fácil de se convencer que a força resultante, nesse caso, vai ser igual a menos produto de K com X. Tá? Vejam que vetorialmente a gente precisa ter esse sinal trocado, né? Porque se o x é um deslocamento aqui nesse sentido que está representado, a força ela tem sentido oposto. Aplicando então a segunda lei de Newton, nós vamos chegar ao seguinte resultado, né? A derivada do momento linear em relação ao tempo vai ser igual a menos kx, que é a força resultante. Reescrevendo aqui em termos, né, como a massa é constante nesse caso, poderia sair da derivada, e nós teríamos uma derivada segunda da posição em relação ao tempo, né? Essencialmente isso é F igual a ma, e isso então é igual a menos kx, como não poderia deixar de ser. Nós podemos reescrever essa expressão de maneira ainda mais compacta, né? E ficaria assim, ó, fiz dois pontos, que é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais k sobre m vezes x igual
a zero. Certo? Essa então é a equação com a qual nós vamos trabalhar. Até botei em negrito aqui para destacar para vocês. Bom, nós fizemos isso em sala de aula, né? A solução dessa equação, ela pode ser escrita em termos de uma função harmônica. Então, x de t, a função posição, né, em função do tempo, vai ser igual a uma amplitude vezes o seno de raiz de k sobre m, t, mais uma fase. Ok? Depois vocês podem testar novamente, né, substituir essa solução na equação e verificar que realmente ela é a solução dessa equação. Só para vocês terem aqui, né, a gente discutiu que esse A, ele é a amplitude do movimento, né? É o máximo que esse objeto pode se afastar da posição de equilíbrio da mola. E o alfa, no caso, é uma fase, né? Como se fosse uma origem para o nosso tempo, ele nos diz como que começou esse movimento. Se foi uma mola que foi esticada e solta a partir do repouso, ou se ela estava no seu comprimento natural e foi empurrada, recebeu uma velocidade inicial. Esse tipo de mudança, essas implicações das condições iniciais vão aparecer, vão se refletir aqui nessa fase. Tá? Eu vou já progredir discutindo outros exemplos e depois eu vou mostrar no outro software algumas coisas mais sobre esse movimento. Bom, passando aqui para o pêndulo simples, né, eu esquematizei aqui um pêndulo simples, um fio inextensível de massa desprezível, que tem na sua ponta presa uma massa. Tá? Aqui eu representei em coordenadas polares, no caso, eu usei R e θ, e o Z, né, nesse caso, saindo da tela aqui. Nessa configuração, o sistema teria um ângulo de abertura θ, né, e essa massa está sujeita às forças gravitacional e tensão. Eu vou resolver esse problema usando torque. Tá? E aí, nesse caso, como eu estou calculando o torque em relação a essa origem aqui de cima, a tensão não produz torque, que seria paralelo ao vetor distância. Só tem torque da força-peso nessa situação. Né? Então, eu coloquei aqui ó, que o torque ele vai ser igual a esse produto vetorial entre R e a força-peso mg. Já completei aqui também que, obedecendo aqui a segunda lei de Newton para rotações, isso seria igual a I vezes alfa, onde I é o momento linear, é o momento angular, momento de inércia, desculpa, e o alfa é a aceleração angular. Com isso, então, nós chegaríamos à seguinte expressão. Ó. Produto vetorial de R com a força-peso, vocês podem acompanhar por aqui, ó, seria esse produto aqui, R, com mg, utilizando a regra da mão direita. É fácil você se convencer que isso daria entrando na tela, né, na direção menos e. Então, nossa expressão começa com sinal negativo. E aqui nós temos m, vindo de mg, né? O g também aparece aqui. O módulo do vetor distância r, eu coloquei aqui na figura, é L, é o comprimento do fio. Então já identificamos aqui mlg. E como resultado do produto vetorial aparece o seno do menor ângulo entre r e mg. Né? No caso, apareceu aqui então seno de θ. Isso seria igual a I vezes alfa. Como nós estamos considerando aqui, né, uma massa pontual presa no finzinho desse fio, né, o momento de inércia de uma partícula pontual é essencialmente m vezes a distância ao eixo ao quadrado. Então ficou ml ao quadrado alfa, e eu poderia reescrever essa equação
né, substituindo alfa, que é a aceleração angular, por θ 2 pontos, passando ml ao quadrado dividindo, resultaria num termo que é g sobre L, né? G se manteria, aí corta esse m com esse, corta um L com o outro, e ainda sobra um L ali embaixo, multiplicado por seno de θ igual a zero. Bom, essa equação ela é muito parecida com a que a gente acabou de obter. No entanto, né, ela aqui tem uma dependência em seno de θ e não diretamente em θ, como, né, seria análogo ao caso anterior. No entanto, nós temos como matematicamente, né, fazer essa equação se reduzir à equação do massa-mola. Mas, no entanto, né, quando nós fizermos isso, essa equação vai deixar de ser válida num caso geral e vai valer somente para um caso mais restrito. E esse caso restrito é o de pequenas oscilações. Então, se eu restringir o movimento do pêndulo a pequenos valores de θ, né, claro, não vai valer se eu soltar aqui, né, de uma altura, por exemplo, fazendo θ igual a 90 graus, não vai funcionar a nossa aproximação. Mas aqui, para θ muito menor que 1, né, até uns 10 graus, assim, estaria valendo essa aproximação. E nós poderíamos aqui, onde está escrito seno de θ, escrever simplesmente θ. Dessa maneira, a equação iria se reduzir a θ 2 pontos mais g sobre L θ aproximadamente igual a zero. Bom, isso é excelente, porque apesar de estar aqui escrito com θ, não tem mais K e M, agora tem G e L, essa equação é essencialmente a mesma que a gente já resolveu, só que com outras letras. Então nós podemos obter aqui diretamente a solução dela, ok? E chegar ao resultado θ de t, então igual a uma amplitude vezes o seno de raiz de g sobre lt, mais uma fase alfa, por exemplo. Okay? Bom, é interessante perceber, né, vou citar esse fato aqui, que o Galileu, por exemplo, que estudou muito pêndulo, movimento oscilatório e tudo mais, ele acreditava que o período de oscilação de um pêndulo não dependia da amplitude, né? A gente acabou de ver aqui, né, com essa nossa discussão, que isso não está correto. Tá? Um pêndulo ele só tem o período independente da amplitude para pequenas oscilações, quando a equação do movimento dele se reduz à do movimento harmônico simples. Tá? Existe um pêndulo cujo período não depende da amplitude? Existe. É o pêndulo isócrono, né? E esse pêndulo foi construído por Christian Huygens. Bom, agora que a gente já viu dois casos de interesse, né, vamos sintetizar essas ideias numa equação geral do movimento harmônico simples. Então, com base no que nós discutimos, né, nesses dois exemplos, é possível nós nos convencermos que a equação geral ela deve ter a forma derivada segunda em relação ao tempo de alguma variável, mais algum fator aqui, que eu já estou adiantando, ômega ao quadrado, vezes a variável de interesse outra vez, isso tudo igual a zero. Tá? Então essa é a equação geral do oscilador harmônico simples. Nós obtivemos ali em termos de x, o deslocamento de uma massa, obtivemos em termos de um ângulo, no caso do pêndulo, e então sempre que a gente resolver aplicar a segunda lei a um sistema, por exemplo, e chegar a uma equação com essa forma daqui, nós vamos saber que aquele sistema se comporta como um oscilador harmônico simples. Né? E a solução eu já vou importar aqui direto, que nós já vimos duas vezes, é essencialmente uma amplitude vezes o seno de ômega t mais fase, onde esse ômega aqui é a raiz de quem está multiplicando a nossa variável aqui nessa equação.
Essas quantidades, a amplitude e a fase, elas são determinadas, como eu já tinha comentado, pelas condições iniciais, né? Alguma informação sobre qual era a posição e a velocidade em algum instante de tempo. Em geral, a gente usa em t igual a zero. Tá? Está representado aqui por x de zero e v de zero. Essa outra quantidade de interesse, o ômega, é chamada frequência angular de oscilação, e ela depende de propriedades do nosso sistema. Tá? No caso do massa-mola, depende da massa do corpo que está preso e também da constante elástica da mola. Aqui no caso do pêndulo, que a gente viu agora há pouco, dependia da aceleração da gravidade e do comprimento desse pêndulo, que em outros sistemas vai depender de outras propriedades do seu sistema. Bom, impondo a periodicidade dessa solução, né? Então, y de t, por exemplo, vamos voltar a pensar no massa-mola. Se eu tenho a posição dessa massa variando com o tempo, né? Em algum momento ele está numa posição, aí ele vai até uma outra, daqui a pouco ele volta, vai até uma outra e chega novamente àquela inicial com a mesma velocidade que tinha e tudo mais, e daí para frente o movimento se repete, né? Eu posso impor essa repetição da seguinte maneira, dizendo que y de t, ou seja, certa posição dele no instante de tempo t, vai ser igual à posição dele num tempo t mais tal, onde tal é o período de oscilação, é justamente o tempo que leva para ele voltar à sua configuração inicial. Tá? Substituindo a expressão geral, nesse caso, nós temos que y de t vai resultar em A seno de ômega t mais alfa, isso igual a A seno de ômega t mais ômega tal, né, que ali eu teria ômega multiplicando t mais tal, mais o alfa. Okay? Então, essa aqui seria a nossa expressão. Para que essa igualdade seja correta, né, como eu estou considerando o período de uma oscilação, essa diferença que apareceu ali no segundo termo, ômega tal, ele tem que ser essencialmente igual a 2π. Okay? Produto ômega tal tem que ser igual a 2π. E aqui nós obtivemos, então, a relação entre o período de oscilação e propriedades do nosso sistema, né? No caso, estão descritas aqui, representadas através do ômega. Ok. Bom, vamos então agora ver um exemplo de oscilação. Aqui eu vou usar esse exemplo de um massa-mola que eu fiz aqui no Algodo, né? E aqui eu estou apresentando os valores de energia cinética do bloco, energia potencial elástica da mola e a soma das duas. Tá? Eu vou adiantar para vocês que o Algodo está a cada interação calculando efetivamente esses valores, a energia cinética essencialmente através de 1/2 da massa desse bloco vezes a sua velocidade ao quadrado, a energia potencial da mola como sendo 1/2 da constante elástica da mola vezes o seu deslocamento ao quadrado, e aqui está efetivamente somado, né, somados esses dois valores, eles não estão colocados aqui na mão, não, ok? Então eu vou colocar aqui o nosso sistema para oscilar, né? Tá bem devagarinho, e eu vou abrir aqui alguns plots para a gente poder ver. Tá? Aqui, por exemplo, ele começou com rapidez contra tempo, não é isso que eu quero ver, não. Eu quero ver aqui posição x em função do tempo. Vamos mostrar aqui novamente. Ok, então, ó, saiu aqui de algum lugar, de alguma posição, aí foi, passou na posição de equilíbrio da mola, está chegando lá no seu deslocamento máximo e está retornando agora.
a sua posição. Ok? Agora vai terminar um período. Ok? Então, se a gente marcasse aqui esse instante de tempo e esse outro, a diferença entre esses dois tempos seria exatamente o período de oscilação desse sistema. Bom, agora eu vou aqui, ó, eu vou pausar essa animação, vou limpar o gráfico e vou começar novamente. Vocês vejam que agora, né, o movimento parece ter começado aqui em outro instante de tempo, né? Quem vai dar conta de dizer se o movimento começa aqui, ou nessa outra posição, é justamente a fase desse movimento. Okay? Deixa eu baixar aqui também para vocês verem que a cada momento está sendo somado as duas energias, né? E esse número aqui não muda, porque essencialmente nesse sistema a energia mecânica é conservada. Bom, vamos alterar aqui algumas propriedades do nosso sistema e ver se realmente muda a frequência de oscilação. Então eu vou pegar aqui esse bloco, né, e vou alterar a massa dele. Para isso, eu não estou conseguindo ver muito bem aqui de longe, mas se acho que está 20, eu vou aumentar, não diminuir. Vou botar aqui, sei lá, parece que está 5. Vamos ver como é que fica esse movimento agora. Talvez eu tenha colocado a massa eu devo ter colocado na mão aqui no script, então por isso que agora ele está ele tá dando valores diferentes aqui, ok? Mas eu quero que a gente se concentre agora, nesse momento, essencialmente aqui na frequência. Tá certo? Pela nossa expressão, essa frequência seria a raiz de K sobre M. Tá? Então, se eu aumento a constante elástica da mola, a frequência aumenta. Nesse caso, eu diminuí a massa. Também teria o mesmo efeito, aumentar a frequência de oscilação. Certo? Então, o período ele fica menor, né? Vocês veem aqui, ó, o intervalo entre duas cristas, por exemplo, fica menor, né? Isso quer dizer que a frequência aumentou, né? Eu tenho mais oscilações por unidade de tempo. Bom, ok, vamos voltar aqui para as nossas notas. E uma primeira sofisticação que nós pudemos fazer no nosso problema foi incluir uma força de atrito viscoso. Tá? Essa força, por exemplo, seria o atrito com o ar, né? É uma força que é proporcional à velocidade, né? E, no caso, tem o sentido contrário ao do seu deslocamento, né? Então, quando você está andando de bicicleta ou até mesmo correndo rápido, você sente essa resistência do ar, né? Quanto mais rápido você se desloca, mais resistência você sente. E além disso, se você tiver uma área grande, né, uma área maior, você sente uma força também maior, porque ela é proporcional a essa área. Pensa, por exemplo, em um saltador de paraquedas. Se ele salta em pé, né, a área de seção reta dele é pequena e ele então sofre uma força de resistência menor. Se ele fica na horizontal, né, deitado, caindo na horizontal, a área dele é maior e ele então tem uma resistência maior. Maior ainda é a resistência se ele abrir um paraquedas, que teria então uma grande área. Tá? Então, ó, essa força ela seria menos uma constante que envolve, né, esses fatores geométricos e o próprio meio, e proporcional à velocidade.
Em notação aqui, na nossa notação seria menos b vezes a derivada da posição em relação ao tempo. Vamos colocar aqui. Essa introdução dessa força modifica a nossa equação e ela passa a ter a seguinte forma. Ainda tem o termo x dois pontos, ele vem da segunda lei da aceleração. Tem esse termo novo, né? B sobre m vezes x ponto, mais k sobre mx, já tinha no caso anterior, isso tudo igual a zero. Tá? Então, essa agora é a equação que nós vamos trabalhar. Bom, o que nós fizemos em sala, né, foi tentar soluções do tipo E elevado a uma constante vezes t. Tá? Então, E elevado a lambda t. E substituindo, né, essa expressão aqui na nossa equação e trabalhando o resultado, nós obtivemos que esse lambda ele seria menos gama, cuja definição eu já vou mostrar a seguir, mais ou menos raiz de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. E as definições envolvidas são, esse gama ele é o termo de amortecimento. Para esse caso particular do massa-mola, ele seria B sobre 2m. E a frequência, que antes a gente estava chamando de ômega zero, mas agora nós vamos ter uma frequência de oscilação do sistema amortecido que vai ser diferente da frequência do sistema livre. Então eu vou usar aqui o índice subscrito zero para a frequência do oscilador harmônico simples. Tá? Então ômega zero quadrado foi definido aqui como K sobre M. Bom, essa expressão nos permite três possibilidades, tá? Porque isso quer dizer que ou esse termo gama ao quadrado ele pode ser menor que ômega zero quadrado, isso vai dar um resultado aqui para essa raiz, ele pode ser maior, que vai dar um outro resultado, ou ele ainda pode ser igual a ômega zero quadrado, o que resultaria em um terceiro valor para esse lambda. Tá? Vamos agora discutir rapidamente, então, cada um desses casos. Nós teríamos aqui... eu vou ajeitar essa tela aqui. Nós teríamos, vamos ver primeiro o caso subcrítico, que é esse caso em que gama ao quadrado é menor que ômega zero ao quadrado. E nesse caso, o que aconteceria? Essa diferença aqui, ela vai ser negativa. Tá? E, consequentemente, a gente teria a raiz de um número negativo que vai dar um número imaginário. Então, para dar conta desse fato, eu já vou escrever da seguinte maneira. Menos gama se mantém, mais ou menos, aí eu vou já assumir que vai dar um número imaginário. Então, vou colocar um i e vou ter que pagar um preço por isso. Né? O preço é que eu tenho que trocar a ordem de ômega zero ao quadrado e gama ao quadrado dentro dessa raiz. Tá? Agora eu vou manter a notação dessa maneira. E esse, então, vai dar origem ao caso subcrítico. Bom, a nossa solução, então, seria uma combinação linear de E elevado a lambda t, primeiro com um sinal mais um C2 é elevado a lambda t também, agora com um sinal menos. Trabalhando um pouquinho em sala, nós chegamos ao resultado de que essa solução vai ser uma amplitude, parecido com o caso harmônico simples, mas agora essa amplitude diminui com o tempo. Ela cai exponencialmente. E o termo que vem aqui ainda é um termo de oscilação, né? Um seno de uma frequência vezes t mais uma fase. Notem que, nesse caso aqui, a frequência ela não é mais simplesmente a frequência angular. Né? Ela é uma frequência subtraída desse fator de amortecimento. Ela vai ser um pouco menor do que a frequência de oscilação do corpo livre, do caso sem atrito viscoso. O outro caso que eu queria mostrar é o caso supercrítico. Tá? Esse caso supercrítico, ele
aconteceria quando agora o gama ao quadrado é maior do que ômega zero quadrado. Então, a solução seria lambda igual a menos gama, mais ou menos essa raiz, agora com a ordem original, né? Sem nenhuma troca, e essa raiz vai ser real nesse caso. Tá? Eu vou deixar aqui só a solução indicada, não vou trabalhar muito essa solução, mas daria também um e elevado a menos gama t e vezes essa combinação linear, né, de e elevado a lambda t, ora com o sinal positivo, ora com o sinal negativo. Fica para vocês demonstrarem também que essa solução ela pode ser reorganizada em termos de senos e cossenos hiperbólicos, tá? Então, vocês podem ficar com esse exercício enquanto estiverem estudando. E o último caso é esse caso crítico, né? Nesse caso, nós teríamos gama ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado, consequentemente, vou aproveitar para acertar isso aqui. Consequentemente, o lambda, né, ele vai ser igual a menos gama. E isso vai dar uma solução do tipo C1 é elevado a menos gama t, mas é uma única solução. Como essa equação que a gente está resolvendo é diferencial de segunda ordem, nós precisamos ter duas soluções linearmente independentes. Então, vamos precisar de mais uma. Né? Em sala, nós tentamos uma solução do tipo t é elevado a menos gama t e conseguimos. Tá? E nesse caso, a solução seria dada por C1 é elevado a menos gama t, a primeira solução que a gente tinha, mais um C2t é elevado a menos gama t. Essa que seria a nossa segunda solução. Bom, eu vou voltar aqui agora para o Algodo e só um instantinho que eu vou abrir a cena que eu preciso. Ok, então voltando aqui para o nosso caso, eu preparei aqui 4 osciladores, né? Um deles está no caso harmônico simples, o outro está no caso subcrítico, crítico e supercrítico. Eu vou iniciar aqui a nossa simulação, vamos dar uma olhada geral, assim, como que funciona cada um desses sistemas, tá? Então vamos lá. Ok, então supercrítico e crítico eu diria param rapidinho, o subcrítico demora um pouquinho mais e o harmônico simples, né, como não tem aqui nenhuma dissipação, ficaria aí oscilando indefinidamente. Eu vou soltar a simulação mais uma vez, agora um pouquinho mais lento, para a gente poder perceber um pouco melhor como que acontece. Esses dois casos são, acho que, mais óbvios, né? Então vamos olhar aqui o crítico e o supercrítico. Eu vou até abrir um espaço aqui para vocês verem melhor. Daqui a pouco eu volto para a minha posição. Ok. Então, acredito que vocês tenham percebido que os casos crítico e supercrítico, na verdade, eles nem caracterizam oscilações, né? Eles só vão do estado inicial até a configuração de repouso e, adicionalmente, acho que dá para perceber que o crítico ele chega mais rápido à configuração de equilíbrio. O supercrítico demora mais, até porque, né, ele tem um amortecimento maior. Então é razoável que ele demore mais para chegar, e o crítico ele tem um compromisso ótimo entre o amortecimento e as propriedades, né, intrínsecas do oscilador, que no caso seria a frequência natural dele, e ele então vai rapidamente até esse estado. Tá? Eu vou, só por último aqui, o gráfico desse a gente já viu, eu vou mostrar o gráfico desses movimentos aqui, ó. E nós agora queremos a posição Y.
Esse aqui vai ser o caso subcrítico. Aqui eu vou mostrar o crítico. Show plot. Vamos procurar aqui a posição Y. E o último é esse caso daqui. Eu também vou procurar aqui a posição... não é velocidade, aqui, posição Y. Ok. Então vamos lá. Agora eu não vou ver o movimento deles, né? Vamos olhar só o gráfico aqui deles. E aqui nós podemos ver pelo gráfico do crítico como ele chega mais rápido, né, do que o outro, em menos tempo, à posição de equilíbrio, e o supercrítico demora mais, né? Essa animação nos permite ainda, eu vou deixar passar aqui um pouquinho mais rápido, okay? Porque ela nos permite ainda, com boa vontade, ver que esse caso subcrítico, ele ainda é um caso de oscilador, né? Ele vai até um ponto máximo, depois vai até um mínimo, depois ele vai menos longe, cada vez menos longe, e a gente viu que essa queda aqui na amplitude, ela é uma queda modulada por uma exponencial. Então, com boa vontade, dá para a gente perceber aqui uma envoltória exponencial que vai essencialmente estrangulando essa oscilação, diminuindo a amplitude à medida que o tempo passa. Certo? Bom, então era isso que eu queria mostrar aqui. Vamos voltar para as nossas notas. Vamos pular aqui. Excelente. Agora vamos para a nossa última finesse aqui da nossa discussão, que é incluir uma força diretora, né, a esse movimento. Então, alguém que está forçando essas oscilações, e essa força nós vamos considerar de natureza harmônica. Então, a equação ficaria da seguinte maneira. Agora eu já vou usar uma notação mais genérica, mais independente de massa-mola, pêndulo e tudo mais. E aí vai ficar x dos pontos mais um termo que vem da força de amortecimento, né? Antes era B sobre M, mas a gente definiu gama para ser B sobre 2M. Então fica 2 gama x ponto, tá? Onde esse gama, então esse fator de amortecimento, é ele que aparece na exponencial estrangulando o caso subcrítico, por exemplo, mais, e agora de novo não quero me comprometer se é massa-mola, se é pêndulo que seja, ômega zero ao quadrado vezes x. Então alguma variável aqui que carrega essas propriedades do sistema que se refletem na frequência. Isso igual a F0 sobre M seno de ômega ft, ou seja, uma força diretora que tem uma amplitude F0 e uma frequência própria. A frequência dela não tem compromisso de ser a frequência natural do sistema, não tem compromisso de ser a frequência do oscilador amortecido, é uma frequência própria. Tá? E vamos então aqui... isso. Bom, a solução geral nesse caso, ela vai ter duas contribuições. Tá? Uma contribuição da homogênea, né? Porque o que a gente fez até agora não vai ser jogado fora. A gente poderia plugar essa solução aqui mais qualquer outra e ela se anularia ali no lado esquerdo da nossa equação. Tá? Essas soluções que a gente obteve, elas são, como nós vimos ali, todas tendem a zero à medida que o tempo tende para infinito. Tá? Então, no começo do movimento, deve haver uma superposição entre o resultado da força diretora e da força homogênea, mas com o passar do tempo, o movimento vai ser, como o nome sugere, dirigido, né? Conduzido por essa força externa. Isso está resumido aqui nessa expressão, né? A solução, então, vai ser a soma de uma parte homogênea mais uma particular. A solução particular,
né, não deve ser muito diferente não deve ter uma forma funcional muito diferente da força diretora. Então eu vou testar aqui uma solução particular do tipo B, seno de ômega-ft mais uma fase. Então, essencialmente uma solução harmônica também, mas diferente das que a gente testou antes, que iam com ômega zero ou com outra frequência, né? Então, essa aqui eu vou testar com a frequência da força diretora. Em sala, né, nós substituímos tanto o valor, tanto a expressão dessa solução, quanto da sua derivada primeira em relação ao tempo e sua derivada segunda na nossa equação e chegamos a uma expressão com essa cara daqui. Tá? Um sisteminha que envolvia opa, deixa eu... Aqui, ok, agora foi. Então, um sisteminha que envolvia todas as variáveis de interesse aqui, né? O gama, o B, ômega F, beta, todo mundo. Tá? E, nesse caso, trabalhando aqui dessa primeira equação, dá para a gente tirar direto a tangente do beta, em termos de ômega F, que em princípio é dado, ômega zero também seria, o B vai se cancelar aqui nessa expressão. Opa, e aqui eu tenho um probleminha aqui, né? Desculpa, vou até aproveitar para consertar aqui agora. Isso aqui não seria igual a zero nesse caso. Isso aqui vai com F0, F0 sobre N. Tá, desculpa aqui por essa. E ele também está ficando perturbado aqui com alguma coisa. Vou acertar isso também. Barra cosseno, barra beta. Ok. Ok, agora acho que está tudo certinho. E a solução, né, lá da primeira equação vai resultar em tangente de beta igual a todo mundo que sobrou ali, né? Essencialmente seria passar, por exemplo, esse termo para o outro lado, e aí a gente quer ter seno sobre cosseno, então ficaria 2 gama ômega F sobre essa diferença daqui, exatamente o que está na nossa expressão. E no outro caso, né, para esse outro caso daqui, deixa eu acertar isso aqui também só por questões de toque, né? Barra seno, opa, barra seno de beta, não de beta. Ok, agora sim. Perfeito. Bom, já a segunda daria um pouquinho mais de trabalho, tem que elevar essa aqui de cima ao quadrado, a de baixo também. Aí o termo cruzado de cima é igual ao termo cruzado de baixo, nos ajuda bastante. E o resultado eu só vou apresentar aqui para vocês, a gente fez em sala de aula, né? E dá essa expressão aqui. Vai com F0 sobre M, e aqui aparece a raiz de 4, gama ao quadrado, ômega F ao quadrado, mais ômega F ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, tudo isso dentro de um parêntese elevado ao quadrado também. Bom, essa amplitude, a gente pode perceber, ela tem uma dependência com ômega F. Então, dependendo de com que frequência eu agito o meu sistema, eu posso ter uma amplitude maior ou menor, e nós gostaríamos de saber qual é o valor máximo que eu posso ter para essa amplitude. Bastaria derivar essa expressão da amplitude B em relação ao ômega F igual a zero, e o resultado eu já vou mostrar para vocês. Só antes eu vou colocar aqui, até tive que diminuir a letra um pouquinho, que essa solução fica bem grande, né? Mas, precisamente repetindo esses termos aqui na expressão B seno de ômega t mais beta, nós temos aqui a expressão completa para a solução particular do nosso problema.
Bom, e o nosso próximo tópico é o de ressonância, né? Como eu adiantei, essa amplitude B depende da frequência. Nós podemos encontrar o máximo dela derivando em relação a ωf e obtemos o seguinte, que esse máximo ocorre quando o ωf vale raiz de ω0² menos 2γ². Então, vocês vejam que essa frequência de ressonância depende de propriedades do sistema, através de ω0, e também de propriedades do meio, né, essencialmente através do gama. E substituindo essa frequência, né, lá na expressão para amplitude, nós obtemos qual que é o valor máximo de amplitude que esse sistema pode ter. Tá? E nesse caso, ele é f0 sobre m, dividido por 2γ raiz de ω0² menos γ². Isso vem do resultado de substituir esse ωf estrela na expressão da amplitude, essa daqui. Bom, uma coisa que pode parecer tentadora aqui, a gente acabou de ver qual que era a dependência da amplitude com a frequência ωf, agora a gente poderia olhar e pensar o seguinte, nossa, agora tem uma dependência com gama, e se gama for nulo, essa amplitude vai para infinito, vai explodir independentemente do valor de f0, que seria muito bom. Né? Imagina um sistema que com uma força muito pequenininha você consegue ter uma amplitude infinita. Bom, deve ter algum furo nesse nosso raciocínio, né? Vamos ver as implicações que teriam fazer gama igual a zero. Então, se gama for igual a zero, isso implica que a frequência de ressonância é igual à frequência de oscilação do oscilador livre, do movimento harmônico simples. E, consequentemente, então, a solução da particular, ela passa a ser seno de ω0t mais beta, que não é uma solução linearmente independente da solução da homogênea. Tá? Então, nós precisamos de uma nova solução linearmente independente para esse caso. Tá? Então, o caso que nós trabalhamos até agora, quando faz gama igual a zero, ele produz uma outra equação diferencial, tem que ser resolvida novamente. Tá? Então, assim como nós fizemos no outro caso, né, primeiro nós testamos B seno de ωt mais beta, não funcionou. A solução LI mais simples que a gente pode imaginar é multiplicar aquela solução original por t. Tá? Então, BT seno de ω0t mais beta. Testando essa solução, nós chegamos ao seguinte resultado, né, que foi que a particular, então, seria f0 sobre t, f0t, desculpa, sobre 2m ω0 vezes o seno de ω0t mais π sobre 2. Essa solução, ela parece bem mais razoável. Né? Um sistema que eu começo a perturbar, ele tem amplitude zero e vai aumentando linearmente com o tempo. Isso parece bem mais razoável do que simplesmente ser infinito. É claro que em algum momento o meu sistema não deve aguentar essa amplitude e vai se quebrar, se desfazer. Bom, lembrando que para obter essa solução aqui, né, a partir desta tentativa, a equação que a gente precisou considerar foi um caso particular da que a gente resolveu no início dessa página, né? Ela teria o termo x dois pontos, não tem o termo de amortecimento que nós fizemos, né? Gostaríamos de saber o que acontece quando gama é igual a zero, tem o termo de oscilação harmônico simples, né? Propriedades do sistema, igual a f0 sobre m seno, e agora não é mais ωft, né? É ω0, porque o caso que nós estamos considerando, essas frequências são iguais. Certo? Bom,
Então, isso essencialmente encerraria aqui a nossa revisão. Só como prometido, eu vou voltar lá na nossa primeira página para a gente ver qual que foi a personalidade que eu escolhi para fazer essa figura daqui. Então, sem mais mistérios, o que eu vou mostrar aqui foi o Galileu, ok? Talvez até desse para perceber aqui a partir, né, desse contorno da luneta, alguma coisa assim, mas sem muito mais mistério, eu tinha escolhido aqui o Galileu pelas suas contribuições no estudo de pêndulos, oscilações e tudo mais. Tá certo? Bom, então, se você gostou desse vídeo, achou legal, que bom, né? O objetivo era mesmo esse, era tentar de alguma maneira amenizar essa situação remota, e é isso então, ok? Valeu, pessoal, até mais.